Olá, sabemos que a era da tecnologia e o período de pandemia acentuou alguns problemas relacionados à escrita correta das palavras. Na maioria das vezes, os alunos desconhecem as regularidades da língua portuguesa e deixam de acentuar palavras ou as escrevem de maneira errônea. As redes sociais também contribuem para a escrita abreviada, então dessa maneira, muitas vezes os alunos desconhecem o modo correto que determinadas palavras são escritas. Então, o nosso jogo educacional, ele visa melhorar esse quesito na medida em que apresenta as normas ortográficas de maneira lúdica. Nosso jogo recebe o nome de Conundrum, tem o gênero DGBL, ou seja, é um tipo de jogo digital educacional para uso em sala de aula, que visa auxiliar no processo de aprendizagem, proporcionando ao aluno desafios no formato de enigmas, onde o mesmo poderá testar e aprimorar os seus conhecimentos ortográficos e gramaticais da língua portuguesa. A teoria de aprendizagem que o jogo se baseia é a teoria do Vygotsky, que aponta que a criança nasce com funções psicológicas elementares e que, com o aprendizado da cultura e as experiências adquiridas, essas funções tornam-se funções psicológicas superiores, que são comportamento consciente, ação proposital, a capacidade de planejar e o pensamento abstrato. A disciplina principal abordada nesse projeto, nesse jogo, é a língua portuguesa. O público-alvo do nosso projeto serão os alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1, com idade escolar entre 9 e 11 anos. O nosso jogo poderá ser acessado por qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, como celular, tablet ou notebook. Gostaríamos que o nosso jogo contemplasse o design universal, ou seja, sendo utilizável pelo maior número de pessoas possível, independente de idade, habilidade ou situação. No nosso projeto estarão em destaque as seguintes funções cognitivas: as funções executivas e de linguagem. As funções executivas são aquelas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefas. Elas incluem o raciocínio, a lógica, as estratégias, a tomada de decisões, a resolução de problemas, ou seja, nós as utilizamos diversas vezes no nosso dia para resolver desde problemas simples, como uma conta no supermercado, ou até mesmo trocar um pneu. Já as funções de linguagem, nós utilizamos o tempo todo para nos comunicar com as pessoas, seja ela de forma oral ou escrita. A linguagem também inclui recursos não verbais, ou seja, expressões e gestos. Tanto a linguagem oral quanto a escrita são processos em que o indivíduo ele seleciona as palavras que conhece, as organiza em um determinado contexto, dentro das regras gramaticais do seu idioma, no nosso caso, a língua portuguesa. E aí, esse processo de comunicação, ele só ocorre se existir uma sequência coerente. Então, para uma comunicação ser satisfatória, o indivíduo precisa compreender uma determinada informação para entender a seguinte e daí por diante, até o fim de um texto ou de uma conversa. Por isso que essas funções são tão importantes e estão presentes no nosso trabalho. Prototipação das principais telas do jogo Conundrum. Aqui temos as telas iniciais do jogo. Para entrar, é necessário fazer um cadastro, e aí sim, com login e senha na mão, é possível começar o jogo. Como soluções de acessibilidade, pensando no design universal, podemos observar no lado direito da tela os ícones de audiodescrição, alto contraste e libras. Esses ícones nos acompanharão em todas as telas do jogo. Aqui podemos observar como será feita a escolha e a personalização do avatar que o aluno utilizará no jogo. O jogador terá o seu próprio mundo, onde poderá construir cidades inteiras. Porém, para isso, é necessário navegar utilizando o mapa, pois aí ele irá encontrar desafios e enigmas da língua portuguesa que deverá resolver para poder ganhar pontos
e estrelas que o ajudarão na aquisição de itens da loja do jogo. Ao explorar o mapa, o jogador irá encontrar diferentes desafios e enigmas que o ajudarão a conseguir estrelas e pontos para adquirir itens na loja do jogo. Com o seu mundo já criado, ele poderá também gravar histórias com diferentes narrativas e compartilhar em uma área específica do jogo. Os ganhos educacionais para todos os estudantes, independente da sua condição física e cognitiva, feita através de jogos, é uma realidade perceptível. Para tanto, a questão norteadora do nosso projeto é como o uso de jogos digitais educacionais podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos na língua portuguesa. Os métodos utilizados para responder à questão norteadora deste projeto serão iniciados a partir da observação de 2 turmas do 4º e 5º ano do ensino fundamental, que farão as atividades de língua portuguesa em sala de aula com o uso de material didático comum. Já as outras 2 turmas, também respectivamente uma do 4º e uma do 5º ano, os alunos terão, além das aulas com os materiais didáticos comum, o uso do jogo digital educacional Conundrum, totalizando 4 turmas. Previamente, todos os alunos realizarão uma avaliação diagnóstica inicial para determinar o nível de conhecimento sobre o conteúdo de língua portuguesa que será estudado durante o período da pesquisa. Além dessa avaliação diagnóstica inicial, será instalado em cada aluno um aparelho de eletroencefalograma, pois esta é uma ferramenta não invasiva e indolor, muito conhecida, capaz de monitorar as ondas cerebrais. Vale destacar as contribuições da disciplina Neurociência e Educação, no que diz respeito às funções cognitivas, funções executivas, em especial a função cognitiva-linguagem, haja vista toda a complexidade do cérebro humano como um órgão capaz de coisas inacreditáveis. Com essa pesquisa, temos como intenção alcançar os resultados obtidos através da aplicação do jogo Conundrum, aplicado de maneira digital, acreditando que ele se mostre mais eficaz do que somente o uso de material didático comum, como livros e apostilas, na disciplina de língua portuguesa.